Olá, senhores. Composição dos documentos administrativos, continuação. A gente já tinha visto esse slide, mas eu coloquei aqui para a gente retomar e o vídeo não ficar solto. O cabeçalho poderá conter as seguintes subdivisões de acordo com o DA: timbre, nome da OM, grupo indicador, título, número de ordem, local e data, origem, destinatário, via, assunto, referência, anexo e vocativo. Então, não confundam, tá? Que as subdivisões do cabeçalho com as partes básicas de um DA. As partes básicas de um DA é aquela parte lá que a gente viu que é o CETAC-D. Cabeçalho, texto, assinaturas, cópias ou distribuição. Tudo bem? Seguindo. Bom, uma informação importante. Agora, nos próximos slides, a gente vai estudar a parte do timbre. Nome da OM, grupo indicador, título, número de ordem. Tá? Então, esse vídeo, se eu não me engano, vai até aqui, número de ordem. E a gente vai passar por cada item desse aqui, local e data, origem, destinatário, via, assunto, referência, anexo e vocativo. A gente vai passar com muita calma, com muita tranquilidade, e a gente vai esmiuçar tudo que a norma tem para nos oferecer de informação e que pode ser cobrado na prova. Eu também não coloquei questões no vídeo anterior, por quê? Eu resolvi colocar questões só depois que a gente terminar o vocativo. A gente terminou o vocativo, eu já coloquei 20 questões lá, os slides já estão prontos e a gente vai trabalhar todos esses conteúdos do cabeçalho ali, né? Nessas questões. Questões difíceis, questões fáceis, questões de nível de prova e outras questões para a gente fixar a matéria, que eu acho também que são muito importantes. Tem gente que só gosta de fazer questão difícil. Bom, não é o caminho mais adequado. A gente precisa começar a fazer as fáceis, acertar as fáceis, decorar as fáceis, para depois a gente partir para as difíceis. Ok? Vamos lá. Timbre. Tipos de timbre. Há os seguintes timbres aplicáveis aos DA. 1. As armas nacionais encimando. Senhores, gostaria que vocês grifassem essa palavra de uma cor bem diferente. Ela já foi cobrada na prova por 3 ocasiões. Então, decorem. E como ele cobrou isso? Pegadinha. Ele colocou na prova encimada. Encimada é diferente de encimando, ou seja, ele inverte a posição das armas nacionais com o nome da instituição. Então vamos lá. As armas nacionais, encimando a expressão Ministério da Defesa, me perdoem, e na linha subsequente a expressão Marinha do Brasil, este timbre é de uso exclusivo do Charlie Mike. Então, como seria isso, Cunha? Tá aqui, ó. Armas nacionais, MD e MB. As armas nacionais encimando a expressão Ministério da Defesa. Então, ela está em cima. Aqui está as armas. Bom, e quando ele fala encimado? Seria assim, ó, MD, armas nacionais, MB. Então, isso aqui seria encimado. Encimado não existe na nossa NODAN, certo? Então, risquem isso. Só coloquei aqui para que sirva de exemplo. O certo é esse aqui. E grifem, marquem e escrevam bastante, encimando. Não percam isso de vista. 2. As armas nacionais encimando de novo a expressão Marinha do Brasil. Então, eu tenho aqui ó, armas nacionais, MB, e na linha subsequente o nome da OM.
para as demais autoridades. 3. A expressão Marinha do Brasil e, na linha subsequente, nome da OM para alguns documentos. Então, aqui ele fala sem armas nacionais, é só MB e nome da OM. Dê uma olhadinha lá no despacho, por exemplo. Bravo. Impressão do timbre. Quanto à impressão do timbre, estabelece o Decreto 80.739, de 14 de novembro de 1977. O timbre em relevo branco é privativo. P com P, privativo do Presidente da República, dos dirigentes dos órgãos integrantes da Presidência da República, dos ministros de Estado e dos presidentes de autarquias federais. Então, senhores, a gente vai gravar o privativo com o presidente, o P do presidente. Lembrando, o timbre em relevo branco é privativo do Presidente da República. Não é só o Presidente da República, hein? Vamos seguindo. Dos dirigentes dos órgãos integrantes da Presidência da República, dos ministros de Estado, dos presidentes de autarquias federais. 2. Estamos aqui. O timbre privativo do Presidente da República, dos ministros de Estado, chefe da Casa Civil, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, do chefe da Secretaria-Geral e do chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, terá as armas nacionais e a expressão República Federativa do Brasil. Então, o timbre privativo do Presidente da República, dos ministros de Estado, chefe da Casa Civil, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, chefe da Secretaria-Geral, do chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, terá as armas nacionais e a expressão República Federativa do Brasil. 3. Às demais autoridades, reserva-se o timbre com as armas nacionais, os nomes das repartições que representam, impressos em preto e em negrito. Tranquilo até aí? Vamos lá. Charlie. Uso de cópias. Os timbres que possuem as armas nacionais serão utilizados nos originais e nas cópias. 2. As cópias dos documentos administrativos cujo trâmite seja realizado por meio físico serão distinguidas do original pela aposição da palavra cópia na impressão Arial Black, normal, tamanho 14 na cor preta, ou carimbada na primeira página, atenção, carimbada na primeira página, no canto superior direito, possuindo as dimensões semelhantes às estabelecidas mediante o inciso 292. Lembra lá da utilização do carimbo, né? 3, 3,5 e 0,5, o espaçamento entre as letras, entre os caracteres, né? Então, tá lá o uso da cópia, tá o documento, a cópia vai estar aqui em cima. Tranquilo? Prosseguindo. Nome da OM. É utilizado em alguns DA e identifica a OM expedidora. Nos documentos administrativos de âmbito interno, quando o nome, por extenso, não couber em uma única linha, poderá ser usada a forma resumida. Cuidado, que ele pode colocar abreviado lá e vai estar errado. É forma resumida. Conforme os exemplos a seguir. Para a Delegacia da Capitania dos Portos em Macaé,
Delegacia em Macaé. Para a Agência da Capitania dos Portos em Aracati. Agência em Aracati. Então, essas duas aqui nós podemos chamar de forma resumida. Bravo. Nos DA de âmbito externo, o nome da OM deverá ser escrito por completo e por extenso. Lembrando que aquela regra anterior era no âmbito interno, tá, senhores? Não esqueçam disso. E agora a gente está falando do âmbito externo. Comunicação com órgãos, instituições extra-MB. O nome da OM deverá ser escrito por completo e por extenso, exceto os numerais, conforme os exemplos a seguir. Comando do 5º Distrito Naval. Então, o nome está completo e por extenso, exceto os numerais. Está aqui o numeral, a gente colocou o número. 5º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Completo e por extenso, exceto os numerais. Então, seguiu 2 exemplos aí. Charlie, os nomes muito extensos poderão ser separados em mais de uma linha, sem divisão de palavras, de modo que a linha inferior, ou seja, a linha de baixo, seja ligeiramente menor que a superior. Grupo indicador. O grupo indicador é composto de 3 elementos, conforme exemplificado a seguir. Aqui nós temos o ofício, tal, armas nacionais, tal, e aqui em cima vai ter o nosso GI, é o grupo indicador. Ele vai ser composto pelo 20, elemento organizacional da OM. Ele é o primeiro elemento. O 024.131 é o segundo elemento. É a classificação sugerida para arquivamento. E aqui embaixo é o protocolo do DA anterior, quando houver. Por que ele coloca quando houver? Porque se o documento não estiver sendo em resposta a outro documento, ele não vai ter esse NUP. Ele só vai ter esse NUP se for em resposta a outro documento, ok? A gente vai ver isso nas próximas regras que a gente vai estudar agora. Então, lembrando, o grupo indicador é composto de 3 elementos, conforme exemplificado a seguir. Então, está aqui o exemplo. E está aqui dizendo qual que é o primeiro, segundo e terceiro elemento. Certo? Vamos lá. Então, coloquei aqui de novo o nosso ofício 100, ao modelo lá do capítulo 16, e está aqui o nosso grupo indicador. O primeiro elemento, quem é o primeiro elemento? É o elemento organizacional. E o segundo elemento é justamente a classificação sugerida para arquivamento. E por que esse ofício aqui não tem o NUP, o terceiro elemento? Porque ele não é em resposta a outro documento ou não decorre de algum outro documento. Tranquilo? Prosseguindo. Regras de escrituração. Lembrando que nós estamos ainda falando de grupo indicador. 1. Os 2 primeiros elementos de escrituração obrigatória. Então, quais são os de escrituração obrigatória? São os 2 elementos, o elemento organizacional e a classificação sugerida para arquivamento. São definidos internamente pela OM. Esses aqui são definidos internamente pela OM. 2. A escrituração do terceiro elemento é obrigatória, atenção, é obrigatória, somente quando a elaboração de um DA é resposta de outro. Atentem para isso, porque nem sempre vai ter o terceiro elemento. Mas, se o DA for em resposta a outro, essa escrituração é obrigatória. 3. Quando o DA contiver diversos números de protocolos, poderá ser escriturado conforme o exemplo a seguir, admitindo-se, no máximo, 2
por linha. Vou aumentar aqui, a gente tem um modelo de despacho. Isso. Nós estamos aqui com o modelo de despacho, quarto despacho, Secretaria-Geral da Marinha. Eu tenho o elemento organizacional, que é o 1. Eu tenho a classificação sugerida, que é o 2. E aqui embaixo eu tenho a escrituração dos NUPs, dos documentos anteriores, certo? Então eu tenho 00, 63, 079, 231 e 2017. E a seguir vem os outros 3 documentos. Lembrando, eles são separados por vírgula e do penúltimo para o último, separado pela conjunção e finalizado por ponto final. Não esqueçam disso. Tudo bem? Vamos lá. Eu também, quando a gente estava falando de timbre, né? E eu pedi para que vocês verificassem o despacho, porque o despacho ele é diferente do ofício, porque ele aparece apenas a espécie do documento e o nome da OM, tá? Não tem as armas nacionais. Por isso que eu pedi para vocês verificarem isso lá na hora que a gente estava estudando os tipos de timbre. Que ele falava lá, Marinha do Brasil e o nome da OM para determinados documentos. Tudo bem? Podemos prosseguir? Título e número de ordem. Título: identifica a espécie do DA. Título identifica a espécie do DA. Usa-se comumente uma expressão título no cabeçalho, normalmente antecedendo o número de ordem. Número de ordem. Senhores, vou voltar no slide, acho que não ficou bem explicado, vou melhorar isso. Então, título identifica a espécie do DA. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo que a gente possa buscar. Sim. Ordem de serviço. Usa-se comumente uma expressão título no cabeçalho, normalmente antecedendo o número de ordem. Então, tá aqui, isso aqui é o título. Antecedendo o número de ordem, número 100 de 2020. Isso aqui então seria a espécie do documento. É um documento declaratório e o título dele está identificando a espécie do documento. Qual a espécie? É uma ordem de serviço. Tudo bem? Acho que assim ficou um pouco melhor. Número de ordem. A atribuição de sequência para o número de ordem poderá ser anual e departamental. A sequência anual não tem tanto problema, mas vejamos as particularidades dela e da departamental, e eu pediria que vocês prestassem muita atenção nessa parte, porque já foi cobrado em prova e é uma parte que eu considero bem difícil da norma. Sequência anual. O número de ordem é atribuído sequencialmente, recomeçando pela unidade a cada ano. Ou seja, virou o ano, zera e recomeça pela unidade, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para cada espécie de DA, ou seja, para ofício, CI, comunicação padronizada, despacho e assim por diante. Com exceção do ofício e ofício externo. Por quê? Para cada DA vai ter uma sequência anual, exceto para o ofício e ofício externo. Por quê? Ofício externo eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles vão seguir uma mesma linha de numeração. Esse 1 aqui pode ser o ofício, o 2 pode ser um ofício externo, o 3 pode ser tanto ofício quanto ofício externo. Isso lá a SECOM vai controlar essa forma de numeração. Mas para cada espécie vai ter uma numeração própria, uma sequência anual própria, exceto para ofício e ofício externo, porque os dois vão estar juntos, vão seguir a mesma sequência de numeração. Tudo bem?
O número de ordem não deve ser complementado com zeros à esquerda de números significativos. Eu lembro que quando a gente estava estudando lá, a primeira vez que a gente se deparou com o ofício 100, eu falei essa frase. Né? Então, os números de ordem não devem ser complementados com zero à esquerda de números significativos. Ainda falei assim, olha, decore isso e decore que na data também eu não coloco zero antes de números significativos. E quando eu falo dessa data, senhores, eu estou falando da data lá no cabeçalho, ok? Sequência departamental. Bom, o que eu queria pedir para vocês prestarem atenção na seguinte divisão. A gente vai estudar o primeiro, documentos de correspondência e declaratórios. Depois eu vou estudar nos documentos normativos. E eu quero que vocês atentem muito para isso, porque tem uma diferença muito grande. Ou melhor, a diferença ela é sutil, mas faz assim todo sentido na hora da gente responder as questões da prova. E aqui é muito fácil dele confundir a nossa cabeça. Então vamos lá, sequência departamental. Esta forma somente pode ser empregada em um M cujo titular seja almirante ou que expressa elevado número de DA. Bom, Cunha, como eu vou saber que essa OM expede elevado número de DA? Por exemplo, eu estou lá em setembro, essa OM expediu apenas 3 ofícios. Ela expede um elevado número de ofícios? Não, né? Mas vamos lá, eu estou em fevereiro, essa OM já expediu 20, botar assim, 30 ofícios. Ela expede bastante? Sim, expede bastante. Então, que espécie elevado o número de DA é um critério que a gente vai ter que utilizar pelo bom senso, porque não tem uma definição própria para isso. Então, voltando, esta forma somente pode ser empregada em um M cujo titular seja almirante ou que expressa elevado número de DA, onde cada departamento ou equivalente terá seu próprio controle de numeração dos documentos. É semelhante à forma anterior, antecedida da identificação do elemento organizacional responsável pela elaboração do DA. Então, retomando essa parte negritada aqui e sublinhada, é semelhante à forma anterior, antecedida da identificação do elemento organizacional. Então, quando a gente estudou no ofício número 100, estávamos lá, só o número 100, correto? Então, nesses exemplos aqui, a gente vai ver que aparece antes dele, por exemplo, um número. E esse número significa o elemento organizacional responsável pela elaboração do DA. Então, quando aparecer só o 100, eu estou diante da numeração anual. Se aparecer 10 TEC 100, por exemplo, eu vou estar diante de uma numeração no estilo departamental. Tranquilo? Seguindo para os exemplos. Ofício número 40.413. Esse 40 aqui, senhores, está indicando o elemento organizacional responsável pela elaboração do DA. Elemento organizacional responsável pela elaboração do DA. Queria que vocês prestassem muita atenção, porque nos documentos normativos ele vai se referir ao elemento organizacional ou ao assunto. E já nos documentos de correspondência e declaratórios, ele se refere apenas a elemento organizacional responsável pela elaboração. Fiquem atentos a isso, por favor. 10 é o elemento organizacional responsável pelo assunto. 10 de novo aqui na CP, elemento organizacional responsável pelo assunto. Cunha, mas não está errado aqui não? O 1003? O 10.3? Não está não. Lembrando, senhores, que não tem zero antes de números significativos. Não tem zero antes de números significativos nos documentos de correspondência e declaratórios. Prestem atenção nisso. Não tem zero antes de números significativos
não tem zero antes de números significativos em documentos de correspondência e declaratórios. Já nos normativos tem. Muito cuidado com isso. Já foi questão de prova e derrubou muita gente. Boa. Se fosse o ofício, seria ofício 10, TEC 2, por exemplo, 3, 4, 10 e aí por diante. Não coloca zero para complementar nada ali, por favor. Bom, acredito que tenha ficado bem explicada essa parte. Identifiquei os elementos que possam confundir e vamos agora aos documentos normativos. Bom, marquei aqui para vocês e na Nodan de vocês também está com essa mesma divisão. Eu não acrescento nada nos textos, nos seus bizus, tá? E as esquematizações. Este tipo de numeração é usada para todos os DA normativos, exceto portaria. Então, grifem esse exceto aí. Este tipo de numeração é usada para todos os DA normativos, exceto portaria. A OM expedidora identifica por meio de uma regra lógica de formação o elemento responsável pelo assunto, igual ao anterior. Ou o próprio assunto, ele acrescentou o próprio assunto aí. Tá vendo, senhores? Então vamos fazer um contraponto. No documento de correspondência e declaratórios, era apenas o elemento organizacional responsável pela elaboração. E aqui, o elemento responsável pelo assunto, tá? Pela elaboração, tudo bem, não tem problema. Ou o próprio assunto, a sua ordem sequencial e a sua edição. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Nordnave Rio 22. Eu tenho aqui a Nordnave Rio. O que significa esse 20? Esse 20 significa que o responsável pelo assunto é o departamento 20, por exemplo. Ou esse 20 significa algum assunto, tipo transporte de pessoal. Então, todas elas elencadas nesse numeração 20. Então, tudo que tiver assunto de transporte, eu vou começar a Nordnave Rio 20. Tudo bem? E a sua ordem sequencial é a número 2. Cunha, por que você falou que era tão difícil a gente assimilar essa diferença? Porque, senhores, prestem atenção. Lembra lá que nos documentos declaratórios e de correspondência a gente não colocava zero à esquerda de números significativos? Então, o mesmo não acontece aqui. Olha aqui o zero, senhores. Ele está aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco para poder limpar esse... Isso. Para poder limpar um pouco aqui o nosso slide. Perfeito. Então, está aqui, senhores, o zero antes de número significativo. Muita atenção quanto a isso, ok? Ordem interna, 10, podendo ser esse 10 o assunto ou o elemento responsável, o elemento organizacional responsável por esse assunto. 01. Perfeito? 01 é a sua sequência. A cunha e a edição. Calma, senhores, calma que nos próximos slides a gente vai verificar isso. O número de ordem D1, DA normativo cancelado ou numerado só será reaproveitado após 2 anos. Gravem isso também, que é importante. O número de ordem D1, DA normativo cancelado ou renumerado só será reaproveitado após 2 anos. A reedição do DA normativo será indicada por uma letra maiúscula após o número de ordem. Agora sim a gente começou a entender como vai funcionar aquela situação da numeração de ordem, né? Porque a gente encontra lá o alfa, bravo, charlie e assim por diante. Que indica a primeira reedição do documento e, consequência, o cancelamento da edição anterior. Lembra que a gente falou da edição? Eu falei que a gente veria nos próximos slides. Então, está aqui já. E ele dá um exemplo.
3001 alfa. Esse 3001 alfa foi reeditado uma vez. Já o 2005 Charlie está na sua quarta versão, terceira reedição. Cunha, como que eu vou saber disso na hora da prova? Bom, na hora da prova a gente pode fazer no feijão. Como assim? 2005, 2005 alfa, 2005 bravo e 2005 Charlie. E aqui a gente vai fazer o seguinte, um quadro para cá e um quadro para cá. Aí eu vou escrever versão do lado esquerdo e reedição. Certo? Reedição, esse aqui não tem. Primeira, segunda, terceira, reedição. Versão, aí tem, ó, primeira versão, segunda versão, terceira versão e quarta versão do documento. Ou seja, ele já existiu de 4 maneiras, mas ele foi reeditado apenas 3 vezes. Tranquilo quanto a isso? Então, sugiro a vocês montarem esse quadrinho para facilitar o estudo e a compreensão dessa parte dos documentos normativos. 3. Observações. Atestado, carta, requerimento e certidão normalmente não são numerados. Isso aí a gente grava como CRAC. Todavia, caso julgado conveniente, as OMs que utilizam com frequência algum destes DA poderão numerá-los. Exemplo, já caiu na prova do que o OM, que requerimento estava sendo numerado. Está errado? Não, não está errado. Porque foi julgado conveniente para facilitar o controle, porque ela usa com frequência esse documento. Então, ela pode numerar os requerimentos dela. Tudo bem? Prestem atenção. Normalmente não são numerados. Ele não diz nunca serão numerados. Ele diz que normalmente não são numerados, mas podem ser numerados. Atestado, carta, requerimento, certidão. CRAC. Certidão, requerimento, atestado e carta. Normalmente não são numerados. O número de ordem, quando enunciado verbalmente, ou seja, quando eu estou lendo esse número de ordem, deve sê-lo pelo número e não pela sequência de algarismo. Preste atenção nisso, tá? Se eu li errado anteriormente, foi para facilitar a explicação. Mas vamos ver agora como a gente vai ler, como a gente vai enunciar verbalmente isso. Salvo se for o segundo componente de número separado por traço de união inferior a 10. Então, lá na Nordnave Rio era 20,02. Prestem atenção. Os sinais gráficos de separação entre as partes, componentes do número de ordem também não devem ser pronunciados, né? O traço ou, como a gente costuma falar na Marinha, o TEC. Exemplos. Ordem de serviço número 197 de 2017. Nordnave Rio 2012. E se fosse 02? Seria 2002. Tudo bem? Então, senhores, aqui a gente finaliza mais esse vídeo. Ficou um pouquinho extenso, mas rico em detalhes, que eu acho que é o que importa pra gente. Tudo bem? Fique com Deus, até o próximo.